aprender hoje vai ser em dupla. Na primeira vez, acredita? Primeira vez que vai aprender dupla? Então, nós vamos estar aprendendo hoje sobre Débora, juízes valorosos. É 14, né? Não, qual é o estudo hoje é o 8. Não, mas eu não tenho Então, a gente vai pegar agora os textos específicos. Vamos, a hora do milho, hora que a gente está em. Mas é a 8. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor reservou, Pai, para estarmos aprendendo as coisas do Senhor. Senhor, que tudo que venhamos aprender aqui, Pai, que o Senhor nos explique didaticamente como nós podemos aplicar na nossa vida, Pai. Que tudo que vamos ouvir, tudo que vamos falar, venha diretamente do Senhor, nada para nós. Que o Senhor esteja no controle, Senhor, de tudo que iremos falar, de todas as coisas que iremos comentar, compartilhar, e que o Senhor possa estar dentro dos nossos corações, explicando a sua palavra, todo mundo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Então, como sempre, vamos dar uma passeadinha para entender o que aconteceu com Débora, porque Débora e porque Gideão, tá? O contexto, o povo de Israel e a desobediência. A gente sabe, a gente estudou aqui, a outra lição foi Josué, e a gente percebeu o povo, Josué, deixando as últimas palavras sobre o que eles iam conquistar, sobre a terra que ia conquistar e sobre tudo que eles deveriam fazer. Sobre idolatria, inclusive sobre a mistura com o povo. Mas a gente vai ver um pouquinho o que foi que Deus deixou para o povo. O que aconteceu o quê? Lá em Deuteronômio nós vamos ver Moisés deixando determinações. E a gente vai pontuar pequenas situações. Liberdade e vitória de Israel. Quem foi que deu a vitória para Israel? Quem foi que conquistou? Quem foi que libertou? Pois é. Em Juízes 2:1 ele faz questão de falar. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Eu vou estar lendo isso aqui não está solto, não coloquei para ler, mas isso aqui eu vou ler rapidamente para poder pegar o contexto, tá? E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que nossos pais tinham jurado e disse: nunca invalidaria a minha aliança convosco. Então Deus tinha uma aliança e essa aliança ele não ia quebrar. Mas o que o povo fez o tempo todo? Quebrando alianças com o Senhor. Determinação de Deus, a memória dos seus feitos. Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te de ti mesmo e guarda bem a tua alma. Bom dia. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber teus filhos e os filhos dos teus filhos. Ou seja, Deus queria que as pessoas entendessem que eles tinham uma responsabilidade com o seu cuidado e passar isso adiante, para que os filhos soubessem dos seus feitos. Mas o que a gente vai ver em Juízes? Juízes 2, que é o que a gente está estudando, 10 vai falar assim: e foi também congregado toda aquela geração e seus pais, e outra geração após ela se levantou e não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha o que os pais estavam fazendo. Os pais não passaram adiante. Consequentemente, quem você não conhece, você vai amar? Tem como você amar um Deus que você não conhece, que você não se relaciona? Os feitos maravilhosos do Senhor, os filhos não sabiam. A palavra está dizendo isso em Juízes 2:10. Então a gente vai ver que os pais negligenciaram de forma pontual aquilo que era necessário fazer, que era passar adiante o que Deus já tinha determinado onde? Em Deuteronômio, por voz de Moisés. Foi Moisés que deu essas palavras. Se você ler lá, Deuteronômio 4, 5, 6, é toda determinação específica para gerações. Especificamente o que deveria ser feito, os cuidados que deveriam ser feitos. E ter esse discernimento de que Deus tinha dado ordem para um cuidado maior. Qual era o cuidado de Deus? Que os filhos soubessem e passassem adiante. Como não sabiam, aquela geração toda estava sem saber quem Deus era, logo não conhecia o que aconteceu em Israel.
Ordem do Senhor, expulsar os povos das terras. Juízes 2:2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubai os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isto? Então Deus tinha dado determinação para o povo fazer aquilo que era para ser feito, para não ocorrer o que aconteceu, adoração a outros deuses. Os altares levantados, eles não derrubaram, logo o que se via era altar, e o que se chama a atenção para se ver é o altar, e logo eu quero adorar aquilo que eu estou vendo. E o Deus invisível, cadê? E o Deus das obras, de ter tirado como um forte de Israel, cadê? Adorar outros deuses, reprovados e atemorizados. Aí a gente vai começar o estudo que começa no 4. Bom dia, Isa, bom dia. Bom dia, bom dia. Nosso estudo foco é do 4, Juízes 4 a 8, se não me engano. Vê pra mim, mas acredito que é isso. Do 4 a 8. Então a gente vai dar uma passeada agora sobre Débora, que é levantada. Vocês estudaram, quem estava aqui a semana passada estudou os primeiros juízes. E agora a gente vai ver Débora e Gideão. Agora, na verdade, deu uma palhinha aqui sobre o entendimento aqui rapidinho sobre esse contexto aqui. Aqui o Senhor estava explicando as coisas que ele não abria a mão para o povo, né? Vocês estão entrando, as suas famílias vão se formar aí, a geração vai passar. Então, são coisas que o Senhor estava dizendo que ele não queria que ninguém esquecesse. Primeiro, que a vitória era dada por ele queria a glória para ele não divide a glória com ninguém. A segunda era a memória, que era para continuar de geração em geração, as pessoas dando a glória a ele, porque se a glória é dele, não é para se esquecer de a glória dele. Aí a gente vê essa questão da negligência. Ele fala que deveria se expulsar os povos das terras. Eu acho interessante também que tem uma parte que ele fala assim, o Senhor fala assim para eles: vocês lembrem quando vocês estiverem lá, de que quem está falando com vocês não tem rosto, vocês não estão vendo rosto. Então, quando vocês forem fazer um altar, não coloquem rosto nem de pessoa, nem de homem, nem de mulher, nem de animal do céu, da terra, de lugar nenhum, nem debaixo da terra, não coloquem. Por quê? Porque a voz de quem vocês estão ouvindo, a voz daquele que está tirando vocês do Egito, é uma voz sem rosto, vocês não estão vendo rosto. Então, esse tipo de coisa, quando fala em expulsar todo mundo da terra, para a terra ficar zerada, para ela ficar zerada no sentido de eles começarem do zero, que o Senhor até fala, né, que já que vai estar lá do zero, vocês vão não vão precisar trabalhar, vai manar leite e mel dessa terra, ela vai produzir as coisas, vocês vão poder descansar, não vão precisar estar se esforçando e tal. Então ele promete essas coisas se eles continuarem aí. E aí é isso que acontece, eles se levantam, essas coisas, mas agora aqui, né? Então a gente vai ver agora a vida de Débora, né? Um pouquinho, tá, gente? Porque como é uma parte intensa, é uma mulher muito... uma líder posicionada. Débora é uma mulher extremamente forte, convicta, porque a força dela não vem dela, vem de Deus. Então ela é convicta. E valente, né? Totalmente. Convicta de quem estava à frente. Porque uma pessoa, para se posicionar da forma que ela se posicionou, tinha que ter convicção de quem ela era, do que Deus fazia através dela e da sua fé. Uma fé que não é como é que se fala? Solúvel, né? Aquela coisa de uma coisa firme, algo penetrante, algo que faz a diferença, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. A gente vai ver isso agora. 20 anos de sofrimento. E rei Jabim, o comandante Cícera. Então a gente vai ver que o povo, por desobediência, Deus entregou. Quem está, por favor, com Juízes 2, ou 4, 2. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu
qual então habitava em Aruzete dos gentios. Quem está profetiza, agora a gente vai entrar com a profetisa e juíza Débora. 4:4, a gente vai ver. 4:4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Pronto. Débora tem um cenário. Débora está vivendo, profetizando. Está vivendo o momento dela aqui. A gente vai ver também aqui. Vamos para cá também. Vamos para cá. Quando a gente vai ver agora. Não, perdão. São 20 anos o comandante, o rei Jabim e o comandante Císera à frente de forma cruel. A palavra vai dizer que era crueldade, que era algo específico. E o povo clama. 20 anos o povo passando por sofrimento. Só 20 anos depois o povo vai clamar no sentido de vamos fazer uma modificação. E o que é que acontece? Débora já está nesse cenário. Ela era casada, que a gente vai ver a palavra que ela era mulher de Lapidote. Julgava Israel naquele tempo. As pessoas iam à procura de Débora e ela julgava as situações. Se a gente pegar agora, vocês quiserem abrir, vocês vão. É ruim, é interessante vocês lerem o 4 e 5 depois todo, tá? Que é histórico. O histórico também é necessário. E a gente vai ver a situação de Débora julgando. E o Senhor usa Débora para chamar. Baraque é posicionamento. Baraque é chamado para reunir forças. O chamado de Deus. 4:6. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Por acaso o Senhor não deu ordem? O que se entende aqui? Que Baraque já tinha entendimento de que há uma direção. Por acaso o Senhor já não deu ordem? Acorda, vamos levantar. Se a ordem de Deus, pode confiar. O temor de Baraque, presença de Deus através de Débora. Ele recebe informação de Débora, o quê? Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Vai, e o Senhor é contigo, procura o povo e age. O que acontece? Baraque aceita. Desculpa. Baraque aceita, mas com restrição, não é isso? Eu até aceito. Olha aí, por favor. Então ele disse: Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Pronto. Eu vou. Mas se tu for também, mas se tu não for, não vou não. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Desde sábado, no Louvado Seja Deus, a gente tem, na verdade, a gente tem estudado desde quarta-feira, não sei. Uma semana toda estudando. E uma coisa que a gente ficou nessa situação. Foi medo de Baraque, não foi medo de Baraque, foi temor de Baraque, não foi temor de Baraque. Por que Baraque fazer tanta questão que Débora fosse junto a ele? Aí ela ficou no medo e eu fiquei na presença. Baraque tinha, na minha concepção, a visão de que Débora era a personificação de Deus no meio do povo. Aí depois eu passei para a presença, não tem medo. Porque a personificação, ninguém via homens e o papel era do homem. Não existia nenhuma mulher que se levantou até então. Todos eram líderes, foram líderes. Antes disso aqui, antes desses juízes aqui, de Débora, havia tido outro juiz. Que está na lição anterior. É interessante quem não pegou ainda, dá uma estudada na anterior para pegar esse contexto. Então, você olha para Baraque, você vê um homem que vai à guerra com 10.000 homens, mas o exército de lá tem 3 a 4 vezes mais. Então, tá,
eu entendo que tu é uma líder levantada por Deus. Eu entendo que tu julga a nação, que tu tem uma intimidade maior com ele. Então, esse Deus ao qual a senhora quer que eu vá, eu quero que a senhora vá, porque a presença dele vai estar com a gente. Então, assim, a gente estudando, entendeu que Baraque, pelo menos foi que a gente, né, chegou a essa conclusão, que Baraque, na verdade, estava fazendo restrições por não ter uma intimidade maior com Deus eterno. Por não conhecer de fato, porque a palavra diz que as gerações não estavam passando adiante os feitos do Senhor. E isso aqui era bobagem para Deus, para o que ele já tinha feito. Porque ele já tinha ouvido o chamado de Deus e só creu depois que Débora chamou a atenção dele. Exatamente. Aí, Já havia, não foi o Senhor que mandou, né? E aí vamos acelerar porque a gente tem muito papel hoje. Jael. Sim, o Senhor derrotou Císera. Quem está com 15? E o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. Pronto. E Císera desceu do carro e fugiu a terra. Que lindo. Diante de Baraque. Baraque viu que quem estava dando a vitória era quem? Deus. Estava tendo agora um relacionamento. Você só ama aquele que você se relaciona, não é isso? Então, havia ali um relacionamento. Deus mostrando, eu estou te dando a vitória, é eu que estou dando a vitória. E aí entra uma pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que Baraque fala que não vai para a guerra, que não vai sozinho, aí Débora abre a boca e fala assim, ó, por causa disso, ela é profetisa, não é? Por causa disso, por causa dessa sua decisão, eu vou. Mas por causa da sua decisão, Deus vai dar a honra para a morte de Císera a uma mulher. Aí entra, logo quando eu li a primeira vez, eu falei, uau, Débora vai matar Císera. Eu tinha lido o contexto total, mas aí continuando a gente vai ver que Jael entra na situação. Já é uma mulher, uma senhora de casa, está lá na sua tenda, está vivendo sua vida, né? Que chega esse homem de lá para cá. Vamos ler? 4:21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Lê agora o outro, por favor. 4:23. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Jabim foi humilhado, o rei, porque quem mata, o comandante dele é uma mulher. Matou domingo. E matou ainda, fazendo o quê? Entra aqui, toma um leitinho, tá cansado, bem. Botou com leitinha. Você tá cansado, bem, toma leitinho. O comandante morreu na coberta. Coberto, ali acolhido, e essa mulher com uma força, aí a gente vai estudar o porquê que ela tinha essa força, porque eles eram nômades, porque pegar um estaca, enfiar na cabeça de alguém e matar de um só golpe, é a pessoa que levantava e baixava a barraca para poder, né, arrumar. Então assim, era uma força absurda, ainda que foi o Senhor que deu. Mas há uma ação da mulher também aqui, não é isso? A Bíblia fala que ela pega o martelo dos trabalhadores. E ó, uma estaca da sua vida. Pronto. Então a gente abre o contexto, né? De Débora, uma líder posicionada. Mas Débora está fazendo o quê? A posição de um líder é o quê? Avançar. A posição de um líder não é ter pegar a glória para si. Você está vendo alguma glória para Débora aqui? A gente vai ver isso agora. Ela não recebe nenhuma glória para ela. Ela se posiciona apenas e é ela. A gente vai ver agora o que é que ela fala, o que é que ela se denomina. Mãe de quem? Israel. Fidelidade, bênção de Deus. 5:2. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ó que lindo. Louvai ao Senhor. Ela vai glorificar aquele que é digno de honra, glória, louvor, exaltação. Louvai a Débora? Louvai ao Senhor. Posicionamento, símbolo materno, zelo de mãe. 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei
me levantei. Tá vendo? Me levantei. Eita, ó, Jesus, acho muito. Me levantei como mãe. Quem é mãe aqui sabe, quem é filho aqui sabe o zelo de uma mãe. Proteção. Proteção, e aquela que é mãe, que quer ver o filho voar, ela prepara para ir. Mãe não prepara para ficar dentro de casa. A mãe prepara para o mundo, porque a gente não fica com o filho dentro de casa. O filho vai ter que se casar, vai ter que se relacionar, filho e filha. Vai ter que se relacionar, então a gente cria filho para quê? Para voar, para ir. E ela queria, ela entendam quem vocês são, a sua paternidade, Deus eterno. Há um Deus, um Pai que cuida de vocês, que cuida da gente. E vocês precisam avançar. Isso totalmente, e eu mesmo penso da mesma forma quanto a questão da mãe. A mãe mesmo, que quer ter um filho crescendo, ninguém quer ter um filho que fica o tempo todo no colo. Porque chega um momento que começa a cansar. Então ele precisa andar com as próprias pernas, ele precisa começar a comer sozinho, ele precisa ter a independência dele. E ela fala que ela se levantou como mãe. Convocação, celebração com júbilo. 5, do 9 a 11. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Só louvor a Deus. Só louvor a Deus. Aquele povo, aquela nação, como pais totalmente negligentes, sem responsabilidade quanto ao passar das informações do que Deus havia feito até ali. Ela agora se levanta e fala: vamos dizer, vamos bendizer ao Senhor e ter convicção de que os feitos foram dele. E exaltar o nome do Senhor. Bendizer ao Senhor. Caráter humilde, glorificando a Deus. 5, do 12 a 13. Desperta, desperta, Deus. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos ao teu cativo. Tu, filho de Abinoam, então fez dominar sobre o nobre entre o povo. Aos que restaram, faz-me o Senhor dominar sobre os poderosos. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Tá vendo? Aí ela vai agora falar Baraque. Baraque não teve honra de matar Císera, ok? Mas Baraque foi destacado como quem fez. Há um cântico. Há um cântico. Então, a gente vai ver ela falando tudo o que acontece, um cântico de louvores a Deus, e o povo ouvindo, e o povo entendendo, e o povo glorificando a Deus, o Deus eterno que deu vitórias a homens, e uma mulher que se posicionou. Débora, mãe de Israel, honra Israel através de Deus. 5, do 25 a 27. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de nobres, lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pegou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou ali ficou abatido. Hein? Olha que linda. Ela fala dos feitos do Senhor, sobre a fidelidade que é a bênção de Deus na vida de um que confia. Ela se posiciona como um símbolo materno sobre o zelo de mãe. Ela convoca a celebração com júbilo novamente. Ela tem um caráter completamente humilde, que ela entende que a vitória não veio dela, ela estava à frente, mas não foi ela que estava dando a vitória. Em momento algum ela fala: eu estava à frente, por isso que aconteceu. Não tem momento algum ela falando sobre ela, no sentido dela, ela fala sobre se levantar como mãe.
Vamos se levantar como quem quer ver a nação, entendendo que são filhos, cuidados. Ela vai lá e glorifica a Deus através da vida de Baraque. Ela vai lá, Baraque mesmo, né, gente? Eu tenho dificuldade com Baraque. Débora, ela também vai lá e honra Jael também. Então todas as pessoas, todo mundo, todos os que estão ali, entendem quem Jael é. Entende o que Baraque fez. Isso aqui é o retrato de uma liderança feminina, no qual dá muito estudo. São dois. São dois, eu acho. Estou acertando assim. Isso mesmo. É o 4 e o 5. Mas é muito profundo. Muito profundo. Você vê uma mulher com tanta determinação. Aí você vai estudar a história do povo inimigo. O povo que não se aquietou porque, são 10 mil, eu vou ir com 40 mil logo. Eles não olharam para. Eu falei, tá falando pessoa com Milena? Falei, Milena, eu acho que eles acreditavam mais em Deus do que o próprio povo de Deus. Porque eles não diminuíram a carga na luta, porque vieram poucas pessoas, eles colocaram o povo todo para lutar. Entendeu? Então a gente vai ver aqui que uma liderança, principalmente com uma mulher, quando se levantou na história, Deus nos mostra o que é que ela tinha de precioso. Ela entendia quem Deus era. Juízes é um livro que a gente tem que ter muito relacionamento com Deus para poder entender Juízes dentro do contexto bíblico. Porque quando você vai ler Juízes de ponta a ponta, é guerra, é guerra, é guerra. É morte, é morte, é morte. E aí vem aqueles questionamentos até de pessoas que não são cristãs. Como é que a Bíblia fala, tem um livro que fala desse jeito? Uma vez eu vi um pastor dizendo que no Juízes, se você apertar, vai ligar sangue. Porque é muita guerra, muita luta. Mas aquilo que a gente sabe, Deus nunca escondeu nada, nunca omitiu nada do que aconteceu. Juízes retrata o contexto em que o seu povo, o povo que Deus escolheu naquele momento para vir o Messias, estava vivendo. Então tudo foi retratado. E as guerras que vieram, não foi Deus que promoveu a guerra, foi consequência da desobediência do povo. Então tudo isso aí foi consequência da desobediência. Mas mesmo no meio das guerras, o que é que Juízes está na Bíblia? Para tirarmos as lições, inclusive essa. Como é que o povo que está sendo oprimido por outro, no meio da desobediência, sofrendo guerra, uma mulher que é mãe, que tem filhos, se tornou referência para a nação, por causa do seu relacionamento com Deus. Isso não deixa nem claro. A gente estava estudando, não aparece que eu tenho filho, não. Só aparece o marido. Por isso que dá a entender que eu não tenho filho. Eu me pus como mãe. Porque ela tinha amor de mãe. Ela tinha amor de mãe. Porque ela revela o esposo. E por sinal, eu comecei a admirá-lo de uma forma assim absurda. Porque o homem que deixa uma mulher à frente de uma guerra. Uma mulher. Naquela época, cara, não estamos falando hoje. Estamos falando naquela época onde a mulher era dentro de casa e ele, óbvio que o relacionamento deles era tão profundo, tão único, que ela julgava na árvore de Débora. Estava escrito, a tamareira de Débora era algo que era dela, era algo que ela tinha liberdade. Então era uma mulher que tinha muita liberdade. Era uma mulher que era muito impulsionada por esse marido, o entendimento. Ela é uma profetisa, ela é algo que Deus está levantando. E ela faz algo, assim, é isso que eu falei, é bom ler novamente, porque a gente aqui tem pouco tempo, e tem que começar a falar sobre Gideão. Tinha que ter lido antes. Tem que ler antes, gente, durante a semana, ler. Bota no grupo para o pessoal Bota durante a semana, porque isso aqui é importantíssimo. Você, é que nem a vida de Gideão que a gente vai falar agora, que é algo assim, que a gente fala muito de Gideão, mas a gente chegou ao final e falou, aí a gente fala, ficou aquela, como é isso? Mas vamos lá, começa aí, gente. Vai, toma.
Enfim, uma coisa absurda. Uma coisa Uma coisa absurda. absurda. Que ninguém anda falando muito, eu fico realmente. Agora a gente vai falar sobre Gideão. Alguém pegou essa parte? Todos pegaram. Todos pegaram tudo de Gideão. Tá bom. Mas se você quiser acelerar, você pode ir. Beleza. Israel e o domínio dos midianitas. Bom, começa com aquele 16. Quem pegou do 6 de 1 a 5? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entraram na terra para a destruir. Ou seja, aqui a gente vê que o Senhor ele tinha dado um tempo de paz, né, de Débora, porque ela se levantou, o Senhor a levantou, e agora novamente os filhos de Israel já estão fazendo de novo o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ele agora é mais até a medo, né? Porque antes ele tinha deixado 20 anos só na sofrimento e tudo mais, apesar de que eles também demoraram 20 anos para clamar. Só que agora o Senhor os entregou apenas por 7 anos nas mãos dos midianitas. E ele fala que os filhos de Israel, eles fizeram covas nos montes, as cavernas, as fortificações, então eles aproveitavam locais para se esconder. Por quê? Na revista fala, né, tem uma parte lá que a gente vai ver a história, que os midianitas eles eram povos nômades. Então eles chegavam no local, eles eram povos nômades e cameleiros. É por isso que fala que a multidão dos camelos deles não se podiam contar. Eram muitos camelos e eles chegavam, por serem nômades, eles chegavam destruindo tudo, parecendo um gafanhoto mesmo. O que estava na frente deles de plantação, eles vinham comendo. Ia comendo, ia pegando, ia matando um animal dos outros, ou pegando para eles. Então o Senhor permitiu que esses midianitas chegassem perto de Israel, e todas as vezes que eles plantavam qualquer coisa, os midianitas saíam acabando com tudo. Aí a gente pensa o quê? Começou tudo como isso. Eles fazendo mal aos olhos do Senhor. Então, a gente entende que a infidelidade, ela atrai o devorador. Às vezes a gente está, meu Deus, mas o Senhor prometeu tantas coisas boas para mim. O Senhor me prometeu tantas coisas boas. As promessas da sua palavra falam que tem tanta bênção, que sabe, mandar leite e mel e tudo mais. A gente vê, né, que a mandar leite e mel, eles não precisariam trabalhar. Mas agora eles estão trabalhando e nem colhendo. Por quê? Começando com infidelidade. Às vezes a gente está naquele sofrimento sem entender o que está acontecendo. Na verdade, a gente está em infidelidade ao Senhor. Clamou por socorro, no 6 a 7, 6 e 7. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas. Agora eles clamam ao Senhor. O que é que acontece? Exigência e fidelidade do profeta. 9 a 10. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixes ouvidos a minha voz. Uma coisa que a gente percebeu aqui é que o povo, ele clamou. Aí, ao invés de mandar a resposta ao povo,
no geral, no caso no geral, que todo mundo estava vendo, era o Senhor cobrando. Mas a resposta ele ia dar no secreto, com Gideão mais para frente. Enfim, ele cobra aos israelitas. Mais uma vez, ele livrou da mão dos egípcios, o Senhor fala isso toda hora, no livro de Juízes, ele está falando. Fui eu que lembrei. Por quê? Se o Senhor está lembrando toda hora, eu fico pensando, por que os pais não lembraram? Se o Senhor está falando toda hora, ele falando sobre isso. Então é muito importante para ele. Se ele está repetindo tantas vezes isso, é muito importante para ele. E ele fala, não tem mais um Deus dos amorreus e cujas terras habitais. Ou seja, era para só vocês estarem morando por aqui. Mas vocês estão morando com os amorreus e com os deuses deles. Então ele ainda fala, né? Mas vocês não deram dos amorreus. Agora vamos para Gideão, resposta do secreto 6, 11, 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joás, a Biesnita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Ou seja, o povo clamou. Aí o Senhor, para o povo, ele não vai falar a resposta. O Senhor para o povo, ele vai lembrar o que eles prometeram, o que ele exigiu e o que eles prometeram e eles não estavam cumprindo. Mas a resposta estava vindo no secreto. A importância de a gente estar sempre no secreto com o Senhor. Porque às vezes a resposta ele vem quando a gente está escondidinho. No caso de Gideão, ele estava escondidinho na casa do pai dele, malhando o trigo. Escondendo, né? O trigo para os midianitas não pegarem. Qual era a imagem que Gideão tinha de si mesmo? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, por quem livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ou seja, Gideão olha para Deus e fala: vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer alguma coisa? Porque a minha família, ele é da tribo de Benjamim, né? É da Benjamim? É o irmão mais novo de todos, é a tribo menorzinha, o irmão mais novo. Ele fala, ele é da tribo pequenininha, do irmão mais novo. A família da cidade de Manassés dele era mais pobre e dentro da casa do pai ele era o menor. Ou seja, assim eu fui lá embaixo para pegar alguém. Cadê? Então essa é a imagem que ele tinha dele. Agora ele faz prova de Deus no 6,17. E ele disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu que falas comigo. Ou seja, ele pede uma prova ao Senhor. Inclusive o Senhor, ele nos encoraja quando a gente tem alguma não sei, alguma dúvida, um pouco de insegurança, ele fala, faça a prova de mim. E aí foi o que Gideão fez, né? Ele fez prova com Deus, 6,17. Aí, aqui vem Deus se relaciona, 6,18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e põe perante a ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Ou seja, Gideão ele vai pegar um presente do Senhor e fala assim: me espera aqui um pouquinho, não vai embora não. E ele fala para Gideão: eu vou esperar até que você volte. Não se preocupe não, vai aqui esperando. É muito bonitinho que Deus está falando isso. Então, gente, cadê? Enfim, acontece uma coisa muito interessante, que Gideão ele traz bolos, carne, ele derrama a carne nos bolos, o calo da carne, e aí esse anjo ele toca com o cajado dele e aquela comida que ele traz para o anjo queima, e queima como um sacrifício. E ele olha e fala: o anjo de Deus. Provavelmente era Jesus que estava falando com ele. Muito provavelmente mesmo era Jesus que estava falando com ele. Fique em paz. Tá bom. Ele se coloca na posição de obediência, 6:25
noite, e o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-o de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que esteve o altar de Baal derrubado, estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que lhe fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer, pois, que com ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, eles chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Ou seja, o Senhor, eu vejo aqui uma coisa muito interessante. O Senhor, ele chega para Gideão e fala: você, gente, é muito entendível, não sei se existe essa palavra, mas eu entendo Gideão quando ele vai de madrugada obedecer ao Senhor. Porque ele fala assim: ó, você vai pegar o boi do seu pai, você vai pegar o altar do seu pai, vai quebrar e depois você vai matar o boi. E aqui ele fala assim: aquele boi de 7 anos. Ou seja, o Senhor escolhe um boi específico. Ele fala que é o de 7 anos. Ou seja, alguma coisa importante tinha naquele boi. Era, por exemplo, assim, Nicole, você vai pegar hoje um prato de massa e vai quebrar ele todo. Entende? No caso da sua mãe, vai quebrar ele todo. Você vai quebrar o altar de Jeová. Gente, olha, eu tô chocada com você. Eu fiquei olhando e falei assim: cara, realmente, dentro da família dele, e a pessoa que ele se importava, a pessoa, porque era o pai dele, né, que tinha aquele altar. Então eu penso comigo, porque a primeira coisa que o Senhor fala com ele é que ele era com ele e tal, e ele começa a falar como ele era pequenininho. E aí eu penso comigo assim, que tanto ele quanto o pai dele poderiam já ter perdido a fé no Senhor. Não é à toa que o pai dele tem um altar. O pai dele tem um altar em casa. E outra coisa que eu penso é que a primeira coisa que quando Gideão quebra o altar, a primeira coisa que ele faz é se livrar de Baal. Ele fala: não, agora quebrar o altar dele, então deixa ele se virar por ele mesmo. Ou seja, Gideão percebe que o pai de Gideão percebe que foi algo vindo de Deus, porque aquilo ali aconteceu. E foi o filho dele que fez aquilo. Então, essas coisas acontecem. Inclusive tinha algum X9 lá para dizer que foi Gideão que fez. Eu e tia Josi falou assim: rapaz, fala alguém que estava com o Gideão que falou. Mas enfim, agora o Senhor está com o Gideão escolhendo a estratégia no 7:2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ou seja, Gideão, ele agora pode obedecer ao Senhor. O Senhor olha e fala assim: ó, tem muita gente, e eu não quero muita gente, a estratégia dele, eu não quero muita gente. E ainda fala por quê? Porque se vocês forem ganhar, vocês vão dizer que a glória é de vocês, e eu não quero isso. Então a minha estratégia é: tem muita gente. Ele vai diminuindo a quantidade de gente com Gideão, vai diminuindo. Acho que foram 10 mil, não foi? Ele chegou até 300. Foram até 300 para chegar. E diminuir. A força ele
quem anda com Deus. Aqui é depois de Gideão ter acabado com vários exércitos. Cadê a função? 8:18. Depois perguntou a Zeba e a Salmaná, que homens eram os que o mataste em Timor, e disseram, como és tu, assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Ou seja, quem era da menor tribo, da menor casa e o menor da família, agora o povo, aqui foi depois que Gideão derrotou, né, os midianitas, ele ainda foi para outros locais. Gente, é muito legal quando a gente vê isso. O Gideão, ele vai e fala assim, me ajuda nisso aqui, dá comida para os meus soldados. Eles falam assim, eu não. Aí ele fala, beleza, não vai dar não, então quando eu voltar aqui, vou matar todo mundo. Aí daqui a pouco ele vai em outro lugar. Aí ele fala, dá comida para os meus soldados. Eles falam, não vou dar não. Aí ele fala assim, tá bom, então quando eu voltar, vou acabar com essa torre que está aqui. E quando ele volta, ele vai matar todo mundo. Ele derruba a torre. Ou seja, agora ele já é outro Gideão, que é o menorzinho de todos. E aqui, né, eles falam, depois disso tudo que ele faz, ali ele fala assim, depois perguntou o Zé para Salmona, que homens eram os que mataram em Tabor? Perguntou a Zé, o Gideão fala, quem foram os homens que vocês mataram em Tabor? Aí eles falam, é como você, eles eram homens como você, pareciam filho de rei. Ou seja, Gideão já estava com uma feição aqui, de príncipe, de filho de rei. Já é outra pessoa completamente, uma força de quem anda com Deus. A pessoa está, tudo que o Senhor está mandando fazer, está fazendo, e agora toda essa feição está mudando. E essa aqui, a fidelidade imutável de Deus, 8:28-32. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. Gente, no capítulo 8 a gente vai ver que Gideão, depois de tudo aquilo, as pessoas do exército chegam para ele e falam, domina sobre nós, você, seu filho e seu neto. Ou seja, começa a dominar sobre nós, porque eles reconheceram ele como líder, só que Gideão fala assim, eu não vou dominar sobre vocês. Agora tem uma coisa para pedir. Agora vocês percebem que Deus não mandou Gideão pedir nada, né? Ele tem uma coisa para pedir. Cada um bota um brinco, alguma coisa assim de ouro aqui. Aí eles fizeram, botaram um tecido, cada um jogou seus ouros e diga, depois tia Jean ia deixar mais Não, vida, pode deixar. Desculpa, um pouquinho antes você falou a respeito do versículo que diz que eles pareciam filhos de rei. Você falou a respeito da afeição. E trazendo para os nossos dias, qual a afeição que nós temos mostrado como pessoas do Senhor? Será que nós temos mostrado que somos filhos de rei mesmo? Lá fora, quem vê a gente, vê o quê? Vê quem? Vê um bagunceiro, vê um atrapalhado, vê uma pessoa que se porta mal. Então você vê que quando Deus está no negócio, até a afeição, as atitudes, tudo se transforma e é notado. É quando alguém chega para você e te pergunta, você é crente, não é? Por que eu sou crente? Não, porque eu vejo algo de diferente em você. É aquilo que eles viam. Vocês eram filhos de reis. E ruim é quando perguntam, você é crente? Isso quer dizer que o fato de você estar com Jesus não mudou nada em sua vida, então você está precisando de uma proximidade maior com o seu pai. Porque quando você não se parece com o seu pai, é porque você não está com essa proximidade. Então isso me chamou a atenção, de que o nosso comportamento diz
de quem nós somos filhos. E as pessoas notam. A gente não pode pensar que eu vou viver à vontade que ninguém vai notar. Você vai viver à vontade porque você está andando conforme a palavra de Deus e vai ser notado de qualquer forma. Agora, se você... O semblante muda. Muda. Agora, quando você diz que é e se comporta de forma diferente, eles vão perguntar. Ele diz que é e está. Então, isso chama muita atenção, essa ideia de parecer filho de Deus. Então, o nosso comportamento, o nosso semblante mostra quem somos de verdade. Você pode estar acabado, derrotado, maltrapilho, mas se você é filho de rei, o seu DNA vai falar mais alto. Eles vão sentir a diferença em você. E quando ele não tinha intimidade com Deus, ele ainda estava inseguro, né? É. Quando ele começou a fazer a vontade de Deus, foi que Começa a mudar o quadro. Até uma hora que o Senhor fala, ele fala assim, você vai lá no acampamento dos filisteus, né? Parece um manipulo na minha cabeça. Você vai lá no acampamento deles e você vai ouvir. Quando você ouvir, suas mãos serão fortalecidas. E aí ele toma toda tá. Enfim. E aí, essa parte aqui, gente, eu tava onde? Eu tava falando que Ele pediu ouro. ele pediu ouros, Deus não pediu para ele pedir nada. Mas aí Gideão fala, ó gente, eu tenho uma coisa, um desejo que vocês podem satisfazer. E aí ele fala assim, vocês pegam o ouro, aí eles botam um pano, botam o ouro ali, e ele cria um manto sacerdotal de ouro. Aí a Josi estava até ressaltou, falou assim, por que sacerdotal? Por que o manto tinha que ser sacerdotal? Porque ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote de Gideão. Então, eu achei muito interessante porque ele falou assim, vocês vão fazer assim, assim, assim. Aí ele pega esse manto sacerdotal de ouro, bota na frente da cidade dele. E aí eu penso comigo, ele já tinha tudo planejado. Ele não pensou assim, o que eu vou fazer com esse ouro agora? Eu acho que eu vou fazer isso. Não, ele já tinha. Fazer uma sacerdotal, não sei o que, já botou tudo na cidade. Ou seja, a gente estava refletindo sobre carinho, quando Deus fala assim, que o desejo estava à porta e cabia a ele dominá-lo. Mas Gideão, ele não dominou esse desejo. E aí, quando ele bota esse manto sacerdotal de ouro na frente da cidade, a Bíblia ela fala que aquilo ali acabou atraindo a maldição para Israel e para a casa de Gideão. E aí a gente já vê como foi o final da vida dele, né? Ele teve 70 filhos, porque tinha muitas mulheres, e Deus ainda já tinha dito que não era para ter um homem ter muitas mulheres. Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou, lá no 27, viu? Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituídos, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Ou seja, o manto ali já virou um objeto de adoração. E já fala, né, que Deuteronômio fala que o homem não deve ter muitas mulheres, teve não só muitas mulheres, como teve uma concubina. E botou o nome do filho dele de Abimeleque. Inclusive, quando a gente vai ver Abimeleque é uma pessoa totalmente atrapalhada, uma morte terrível. Mas só o próximo. Eu não vou dar spoiler para a isso, mas atrai muita maldição para a casa dele. Só que a gente vê sobre a fidelidade imutável de Deus. Ainda assim, a terra sossegou 40 anos e Gideão morreu na boa velhice. Porque não importa o que a gente faça, o Senhor é fiel. E agora chegar à conclusão, tinha que ter para mim. Então, a gente estava conversando, isso aqui a gente conversando entre nós, e o que mais me chamou a atenção de tudo, que tem chamado a atenção no estudo da palavra, é que quando a palavra do Senhor fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a alma, todo entendimento, com todas as forças, né? Primeiro mandamento, é porque a fonte, o ponto principal do amor a Deus é a obediência. Se você ama a Deus, você automaticamente obedece. Ainda que isso seja muito difícil. É tão difícil, mas por amor,
você vai sacrificar. Porque o amor é aquilo que é o início de um relacionamento. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar, não é ter medo, não é ter pavor, é amar. Um relacionamento de amor nada mais é que respeito. Você respeita o indivíduo, você entende até que ponto ele é a autoridade, até que ponto tu é o sujeito. Entende? Então assim, esse aqui é o primeiro ponto. A infidelidade a Deus e a seus princípios geram consequências. Tem até uma parte em Débora que ela fala assim, e se adoravam a outros deuses e começavam as guerras. Ou seja, não é que começavam a guerra do nada. Como o meu pai falou, né, que o livro de Juízes que fala que o livro de Juízes está cheio de guerra, como é que Deus permitiu. Não é que a guerra começou do nada. Débora fala que começaram a adoração e aí começavam as guerras. Fora que a guerra nem existiria se o povo tivesse sido expulso como Deus mandou. Se o povo tivesse sido expulso, não tinha guerra, não tinha deuses, não tinha nada. Eles só estariam ali desfrutando da terra. Mas o povo desobedeceu e gerou consequências. Pode falar esse próximo, porque esse é o que você falou. Bom, será que as opressões que passamos não estão vindo de altares que levantamos ou não derrubamos? Que quando a gente, às vezes a gente pensa, Senhor, foi até uma vez que o Tiago falou assim, que o Senhor fala assim, que aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Senhor, descansará, e que eu vou dizer do Senhor que Ele é meu Deus, e que Ele vai me levar, não sei o quê, que vai ter tantas, vai fortalecer, que vai ter bênção, não sei o quê. Por que eu não estou vivendo isso? Mas logo no início fala que aquele que habita nos poderes do Altíssimo. Então, se isso tudo não está acontecendo, será que é porque eu não estou habitando nos poderes do Altíssimo? Porque às vezes a gente, ainda que conheça o Senhor, às vezes a gente sai para lá para fora e recebe um bocado de coisa e não entende o que é que está recebendo aquilo tudo, mas às vezes ele também nos poderes do Altíssimo. Então, às vezes, até sendo cristão ou amando a Deus, a gente pode estar passando por opressão, mas porque a gente tem altares que a gente acabou de levantar ou a gente não está querendo derrubar na nossa vida. Amém. Conhecer a Deus nos leva a entender o que lhe desagrada. Que agradar a Deus, a gente sabe, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se desagradar a pessoa do amor, o que é que desagrada ele a ponto de eu entender que se eu estou me relacionando com ele, esse ponto é que vai desagradar. Por que eu não fujo da aparência do mal? Porque tudo que Deus quer é nos abençoar. Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de fidelidade, amor, de misericórdia, Deus de justiça. A justiça dele é imposta através de Jesus Cristo. Então, alguém que não tinha pecado se fez pecado para morrer no nosso lugar, para que a gente tivesse vida, para que a gente tivesse perdão, para que a gente tivesse relacionamento. Então, se eu conheço ele e sei que ele se agrada de determinada coisa, por que não buscar aquilo que desagrada e correr longe disso? Correr longe, fugir da aparência do mal. A aparência não é nem o mal, aparência, apareceu o mal, foge. Não vai brincar com pecado, porque pecado é toda a origem do sofrimento do homem. O homem sempre desvinculando a pessoa de Deus àquilo que quer, que é a ordem da carne. E a carne é inimiga de Deus. Então não tem uma outra conta. A conta não tem outra. Ou você obedece ou você desobedece. Ou você vive uma vida de obediência e recebe de Deus as bênçãos que Ele quer, ou você consequentemente estará na desobediência e logo a consequência da desobediência é seu ato. Ah, Deus está furioso comigo. Deus entrega as nossas consciências. Deus ele entrega. Ele permite que a gente viva isso. Você quer. Inclusive tem alguns versículos que o Senhor fala assim: o Senhor fortaleceu a mão dos inimigos contra Israel. Ou seja, é o povo dele, é a galera assim, que ele criou, que ele formou o povo, que ele disse que é como a galinha colocava debaixo das suas asas, mas ainda assim, quando teimava, ele fortalecia. Será que não pode acontecer com a gente? A gente é rabinho de Israel? Já fortaleceu os nossos inimigos, Paulo. Esse aqui? Relacionamento é via de conduta. O Senhor, ele dá, mas ele também
sacrifício que Gideão, né? Gideão teve que sacrificar da forma... Gente, por favor, leiam. É interessante, depois desse estudo, hoje pelo menos pegar os pontos aí, ou se não estudar mesmo, no sentido que é pequeno, é rápido. Ou ouvir, botar no ouvido aqui o áudio. Tá fazendo qualquer coisa, bota os versículos e bota no áudio e vai andar, e rodar e fazer ouvindo. Vocês vão ver que Deus requer o sacrifício e acontece, Ele espera. É lindo imaginar que Gideão vai sacrificar e Jesus, que a gente imagina que é o próprio ser do Senhor ali, né, a personificação, porque Jesus é a personificação de Deus na terra, simplesmente botando o cajado e recebendo a adoração. Recebendo aquilo que aquele homem foi sacrificar. Eu imagino ele correndo, fazendo as coisas, não tem que sacrificar, tem que dar algo, entendeu? Então a gente pode estar vivendo esse amor sacrificial através de quê? De obediência? Não tem outra. É a obediência. Obedecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais tempo, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor aqui porque seu pai falou que é contrário. Tem aqui quando faz um pouco, não. Tá bom, não vai fazer comparação. É porque eu ia falar agora. Aquilo que não foi falado aqui, completa no coração de cada um. Eu ia falar isso. Vamos orar. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse momento. Obrigada pela vida. Obrigada por chegarmos até aqui. Por Senhor nos dar desfrutar a sua palavra, Pai. E pedimos ao Senhor perdão, Senhor. Perdão por tudo aquilo que nós já sabemos e que erramos, ó Pai. Perdão por sua direção ser sempre a mesma e a gente muitas vezes ir para um lado totalmente diferente daquilo que o Senhor quer. Mas no nome de Jesus nós pedimos ajuda, porque a gente pode fazer isso. Nós pedimos misericórdia, porque podemos crer na sua misericórdia. Nós podemos pedir graça, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus gracioso. Nós pedimos que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor nos ajude a completar a boa obra, completar tudo aquilo que o Senhor tem em nossas vidas e glorificar teu santo nome através de nós. Nos ajude a colocar em prática tudo, para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.